Já se perguntou como é viver em uma frequência mais elevada? Hoje, vamos explorar 7 experiências exclusivas que ocorrem no dia a dia de pessoas de alta vibração. Vivências que podem parecer extraordinárias para a maioria de nós, mas que, para elas, fazem parte de uma rotina natural. Falaremos de campos magnéticos pessoais, conexões quânticas e de como nossos pensamentos e emoções moldam a realidade. Não se trata de ficção científica. É um campo de estudo avançado respaldado por pesquisas pioneiras de Dr. Joe Dispenza e outros especialistas. Se você já vive numa vibração mais elevada ou simplesmente tem curiosidade sobre como seria, prepare-se para mergulhar na essência dessas experiências únicas que essas pessoas têm regularmente. É possível até que, ao longo do texto, você reconheça sinais que também fazem parte de sua vida. Abra sua mente e venha descobrir um mundo que pode expandir seus limites e percepções. Uma aura magnética que atrai as pessoas. Uma das características mais marcantes das pessoas de alta vibração é a aura magnética que exerce sobre os outros. Não tem a ver com aparência física ou charme convencional, mas com uma força invisível que faz com que as pessoas queiram estar por perto. Imagine entrar em uma sala e, sem dizer uma palavra, perceber que todos se voltam para você, sentindo uma curiosa vontade de se aproximar. Isso vai além de carisma. É a frequência elevada que você emite. Dr. Joe Dispenza explica esse fenômeno de forma científica. Pensamentos e emoções constroem um campo eletromagnético ao nosso redor. Quando cultivamos sistematicamente pensamentos positivos e sentimentos elevados, esse campo se torna forte e coerente. É como sintonizar uma estação de rádio limpa e nítida, enquanto pessoas com vibração baixa vivem numa sintonia cheia de ruídos e interferências. Essa aura magnética não serve apenas para chamar atenção. Ela gera um efeito cascata em cada interação. É comum estranhos puxarem conversa sem motivo aparente. Surgem oportunidades inesperadas. As pessoas buscam conselho ou conforto. Formam-se novas amizades e contatos com facilidade. O mais interessante é que essa aura não é um dom fixo e inato. Qualquer pessoa pode cultivá-la ao manter um padrão consistente de pensamento positivo, gratidão e estados emocionais elevados. É um processo diário. Não basta apertar um botão e sair irradiando essa energia. Mas, conforme você se dedica, surgem sinais sutis de mudança no seu convívio social. E essas alterações tendem a ganhar força com o tempo, até revolucionar sua vida pessoal e profissional. Outra vantagem é que a sua própria realidade se transforma quando você eleva sua vibração. Quanto mais positividade você emite, mais situações e pessoas alinhadas com essa frequência surgem. Se alguma vez você se perguntou por que certas pessoas parecem atrair coisas boas o tempo todo, agora sabe o segredo. Elas estão emitindo uma frequência mais alta. E assim, a vida responde em sintonia. Segunda integração fluida entre mente e corpo. Uma das vivências mais profundas dos indivíduos de alta vibração é a sensação de total harmonia entre mente e corpo. Não se trata apenas de sentir-se bem, mas de perceber e interagir com o mundo de modo diferente. Há uma sensação de estar em casa no próprio corpo, como se cada célula estivesse em sintonia com o estado mental. Uma consequência visível é a abundância de energia.
Não é aquela euforia passageira de cafeína ou adrenalina, mas uma vitalidade constante ao longo do dia. Essas pessoas encaram as tarefas com ânimo contagiante, quase sem sofrer o pico e queda de energia que muitos experimentam. Esse vigor físico vem acompanhado de clareza mental. Problemas complexos parecem mais fáceis de resolver e é possível manter o foco em atividades por mais tempo. Outro fator comum é a intuição aguçada. Ao se alinharem internamente, tomam decisões com mais confiança, como se houvesse uma bússola interna que as guia de forma natural. Nada de algo místico, apenas a habilidade de perceber sinais sutis do ambiente e do próprio corpo. Os relatos também incluem melhor saúde física. Ainda que mantenham bons hábitos, pessoas de alta vibração observam que seu organismo se torna mais resiliente, com menor predisposição a doenças e recuperação mais rápida. Isso se reflete num estado de equilíbrio emocional. Elas não são imunes a emoções negativas, mas lidam com elas de maneira mais rápida e eficiente, sem se deixarem dominar. O sono é outro fator fundamental. Indivíduos de vibração elevada costumam ter noites de descanso mais profundas e revigorantes, acordando muitas vezes antes do despertador, com sensação de frescor e disposição. Esse ciclo virtuoso de descanso e energia sustenta ainda mais seu bem-estar físico e mental. Vale dizer que esse estado de alinhamento não ocorre do dia para a noite. É fruto de práticas intencionais, meditação, exercícios de consciência, escolhas alimentares saudáveis, entre outras. Quem atinge essa integração costuma notar melhoras nos relacionamentos, maior satisfação no trabalho e capacidade de enfrentar contratempos com serenidade, ou seja, tornam-se um exemplo vivo do poder da sincronia entre corpo e mente, lembrando-nos da capacidade inata que todos temos de cultivar equilíbrio e vitalidade. Terceira, resistência natural a influências negativas. Um dos traços mais marcantes das pessoas de alta vibração é a resiliência diante de influências negativas. Isso não significa que elas sejam alienadas ou que vivam numa bolha. Trata-se de navegar pelos desafios e focos de negatividade com uma tranquilidade e uma graça admiráveis, quase como se carregassem um escudo energético interno. Essa resistência nasce de um profundo estado de serenidade e autoconfiança. Elas desenvolveram um alicerce sólido de pensamentos e sentimentos positivos, que atua como um amortecedor contra energias desarmônicas. Em vez de se deixarem prender por fofocas ou conflitos inúteis, mantêm-se centradas em objetivos e valores pessoais. Não ignoram as questões difíceis, mas as enfrentam de forma construtiva, sem se contaminar com a negatividade ao redor. Em relacionamentos, essa força se revela igualmente notável. Elas entram em menos dramas e brigas, transmitindo calma e estabilizando situações tensas. Nada a ver com fuga ou evitação. Quando é preciso resolver um assunto delicado, fazem-no com empatia e objetividade. No quesito informação, esse escudo também se manifesta. Em um mundo saturado de notícias desanimadoras, pessoas de alta vibração selecionam o que consomem e equilibram as informações mais pesadas com histórias construtivas de progresso e bondade. A energia positiva não é só emocional, mas até física. Muitos relatam ter o sistema imunológico fortalecido e se recuperar rapidamente de doenças. É como se a vitalidade interior formasse uma barreira protetora.
Importante ressaltar que não se trata de fingir que está tudo bem 24 horas por dia. Essas pessoas reconhecem emoções negativas, só não se definem por elas. Chegar a esse nível de equilíbrio requer consciência emocional e práticas regulares, como meditação, cadernos de reflexão, journaling ou terapias energéticas. É uma jornada contínua. Para quem convive com alguém de alta vibração, fica evidente o efeito contagiante. A serenidade irradia, aliviando a tensão e inspirando outros a lidar melhor com adversidades. Em síntese, essa invulnerabilidade aparente mostra como manter uma vibração elevada oferece, sim, uma espécie de imunidade emocional que possibilita enfrentar a vida com propósito e paz interior, independentemente das tempestades externas. Quarta conexão profunda, com o campo quântico. Pessoas de vibração elevada frequentemente relatam ter uma ligação muito próxima com o que cientistas chamam de campo quântico, ou campo de infinitas possibilidades. Mas essa experiência não se limita a uma ideia teórica. Ela se manifesta no cotidiano de formas surpreendentes. Na raiz dessa conexão está a convicção de que tudo no universo está interligado. Esses indivíduos sentem de maneira intensa que fazem parte de algo maior, e essa consciência traz uma sensação de calma e propósito. Quando surgem metas e desejos, eles parecem se alinhar mais facilmente a oportunidades que favorecem a concretização. Dificuldades existem, porém, as soluções costumam aparecer de modos que antes seriam classificados como coincidências. Outro sinal dessa relação com o campo quântico é o aumento de criatividade e inspiração. Muita gente descreve downloads de ideias, como se acessassem uma fonte ilimitada de informações. Artistas, escritores e inovadores de alta vibração relatam que suas melhores criações fluem quase sem esforço, mais como um ato de canalizar do que de criar. Há ainda uma elevada sensibilidade aos padrões energéticos do ambiente. Eles percebem instantaneamente o clima de um lugar ou o estado emocional de uma pessoa. Isso facilita a interação social, pois há mais empatia e capacidade de responder de maneira autêntica. Também relatam episódios frequentes de estado de fluxo, quando o tempo parece acelerar ou desacelerar, e tudo ocorre sem atrito. Não pense que esse contato com o campo quântico substitui a ação prática. Ao contrário, pessoas de vibração elevada equilibram espiritualidade e pragmatismo. Movem-se com determinação no mundo físico, mas sustentadas por uma sensação de confiança e direção interior. Costumam meditar e praticar exercícios de energia, incluindo visualizações e intenções conscientes. Nessa combinação, encontram um jeito de viver onde cada dia é encarado com admiração, abertos a surpresas e sincronicidades. Para elas, a vida se torna algo próximo da magia. Estão sempre alerta para a próxima sinalização do universo, a próxima coincidência, que as guia rumo a um bem maior. Esse estado não só transforma o modo como encaram as próprias metas, mas também inspira quem está ao redor a explorar possibilidades além do óbvio. Em suma, a conexão com o campo quântico mostra o incrível potencial humano de superar limites e criar uma existência cheia de maravilhas. Quinta, afinidade imediata com crianças e animais. É notável como pessoas de alta vibração parecem ter uma ligação especial com crianças e animais, mais que simplesmente gostar de pets ou ter jeito com crianças.
Há um vínculo que se estabelece quase no ato, de maneira profunda e muitas vezes sem explicação racional. Crianças costumam buscar contato com essas pessoas, mesmo quando normalmente são tímidas ou retraídas. Os pais se surpreendem ao verem os filhos se sentindo confortáveis para conversar, abraçar ou confiar em alguém que mal conhecem. É uma conexão baseada em empatia e sinceridade, onde as crianças sentem que podem ser elas mesmas, sem julgamentos. Com animais ocorre algo semelhante. Tanto bichos de estimação quanto animais selvagens reagem de modo calmo e afetuoso à presença desses indivíduos. Cães e gatos que normalmente se mantêm reservados demonstram afeição imediata. Há relatos até de pássaros pousando perto, cervos aproximando-se sem medo ou borboletas rodeando essas pessoas. Parece que os animais não enxergam nelas nenhuma ameaça, apenas uma energia de harmonia. Esse dom de acalmar criaturas em estado de agitação também é frequente. Amigos e vizinhos podem pedir a ajuda de quem tem alta vibração para lidar com um cachorro inquieto ou um animal ferido. De forma espontânea, elas transmitem uma espécie de bálsamo para o ambiente. A explicação pode estar na pureza do campo energético que emitem. Crianças e animais, por viverem menos contaminados pelas complicações do convívio social adulto, são mais sensíveis às vibrações autênticas. A energia dessas pessoas de alta vibração soa verdadeira e amorosa, despertando confiança instantânea. Muitos acabam seguindo carreira como professores, pediatras, veterinários ou protetores de animais, usando essa capacidade natural para criar ambientes de confiança e crescimento. E, para essas pessoas, essa convivência também é profundamente gratificante. Sentem, ao cuidar de um cão resgatado, ou ao ouvir confissões de uma criança, uma lembrança da beleza simples e do encanto genuíno. Não se trata de alguma técnica sofisticada para conquistar a simpatia de crianças e bichos. É apenas a expressão autêntica de quem tem sua frequência interna elevada. Quando esses laços se formam, evidenciam a força da energia e da veracidade das emoções, uma demonstração de que, ao elevarmos nossa vibração, podemos afetar profundamente a vida de todos os seres que encontramos. 6. Influenciar e melhorar o ambiente ao redor. Outro aspecto marcante das pessoas de alta vibração é a capacidade de elevar a atmosfera de qualquer lugar, muitas vezes sem dizer uma única palavra. Quando entram num recinto, parece que o ambiente muda, a tensão se dissipa, as conversas fluem melhor e o clima se torna mais agradável. É como se trouxessem consigo um campo de energia positivo, que irradia para todos. Em ambientes de trabalho, isso pode ser especialmente perceptível. Reuniões se tornam mais produtivas, conflitos tendem a se resolver e surgem soluções criativas com mais facilidade. Colegas relatam sentir-se motivados e focados ao trabalhar ao lado de alguém de alta vibração, pois é como se uma nota harmoniosa ajustasse o restante da orquestra. Essa influência se estende a momentos de convivência social. Em festas ou eventos, essas pessoas frequentemente viram um ponto natural de convergência, pois os demais são atraídos pela leveza que elas emanam. Têm um dom de estimular conversas mais autênticas e profundas, deixando de lado futilidades. Mesmo em espaços normalmente difíceis,
como hospitais e setores de alta pressão, a presença de alguém de vibração alta faz diferença significativa, aliviando o estresse e dando suporte informal a quem está ao redor. Há ainda casos de relatos curiosos em relação a ambientes naturais, como jardins que florescem com mais vigor ou eventos ao ar livre em que o tempo colabora misteriosamente. Embora seja difícil comprovar cientificamente cada relato, o fenômeno central aqui é a força do campo energético positivo. Não se trata de dominar ou manipular o ambiente, mas de sintonizá-lo em uma frequência mais harmônica. Muitos de alta vibração enxergam a si mesmos como canais de energia, não necessariamente como a fonte, e sentem responsabilidade, ou mesmo um chamado, para se engajar em locais onde essa energia é mais necessária. Gostam de trabalho voluntário em situações de crise, por exemplo, ou assumem papéis que outros evitam, cientes de que sua presença pode amenizar o clima. Essa influência costuma sobreviver ao encontro pessoal. Quem conviveu com alguém altamente vibrante relata continuar sentindo-se bem e revigorado, mesmo depois de a pessoa ter ido embora. É como se um rastro de energia elevada permanecesse no ar. Para esses indivíduos, o dom de transformar o entorno é ao mesmo tempo um presente e um propósito. Eles sentem que podem colaborar para o bem comum apenas sendo fiéis à sua própria essência. Essa experiência mostra como nosso estado interior pode repercutir ao redor, beneficiando coletivamente o ambiente e reforçando a ideia de que, ao elevarmos a nós mesmos, ajudamos a elevar todos à nossa volta. 7. Provocar reflexões profundas nas pessoas. Entre as experiências mais significativas e, por vezes, desafiadoras para quem vive em alta vibração, está o fato de desencadear reflexões profundas nas pessoas ao redor, muitas vezes de modo involuntário. Não é algo que elas façam de propósito. Acontece porque sua presença amplificada age como um espelho que reflete áreas negligenciadas ou adormecidas nos outros. Quando alguém de vibração elevada entra em cena, isso pode despertar nos demais uma conscientização súbita de possíveis incoerências entre seu modo de vida atual e seu potencial mais elevado. Alguns reagirão positivamente a esse espelho, sentindo-se inspirados a buscar mudanças, retomar sonhos antigos, repensar hábitos nocivos e rever prioridades. Para outros, porém, a experiência pode ser desconfortável. Sem compreender o porquê, sentem irritação ou defensividade na presença de alguém com frequência mais alta. Na realidade, é o atrito entre a luz que essa pessoa emana e as regiões sombrias que preferimos ignorar internamente. Alguns são levados a conversas muito pessoais com esses indivíduos, abordando questões profundas em busca de clareza. É comum ouvirem: "Não sei por que estou te contando isso, mas sinto que posso confiar em você." Em ambientes profissionais, essa característica gera repercussões igualmente interessantes. Quem trabalha com alguém de alta vibração pode ser encorajado a rever seus métodos, procurar uma abordagem mais ética ou repensar a própria trajetória. Líderes podem sentir vontade de adotar práticas mais compassivas, por exemplo. Nem sempre isso é fácil para a pessoa de alta vibração, pois ela acaba se tornando confidente, sem ter pedido, de temas emocionais e psicológicos relevantes. Isso pode provocar sensação de sobrecarga, já que nem todos estão prontos para enxergar ou lidar com mudanças. Aos poucos, porém,
Muitas dessas pessoas enxergam nisso uma missão e tentam conduzir esses diálogos com compaixão e sabedoria, atuando como catalisadoras de crescimento. A influência reflete ainda no coletivo. Num grupo ou numa organização, a presença de alguém que vibra alto pode estimular uma mudança geral de postura, fazendo florescer debates internos e impulsionando reformas e avanços. Para o próprio indivíduo, essa experiência reforça a ideia de que tudo e todos estão conectados. Seu aprimoramento pessoal reverbera no entorno, desencadeando ondas de transformação. No fim das contas, essa capacidade de instigar a autorreflexão mostra como viver em alta frequência não se limita a criar harmonia pessoal. Pode também ajudar a despertar outros, plantando sementes de evolução individual e coletiva. 8º, conexões profundas e instantâneas com desconhecidos. Por fim, um dos fenômenos mais fascinantes que as pessoas de alta vibração vivenciam é a aptidão para criar, em poucos minutos, vínculos intensos e profundos, mesmo com indivíduos que nunca viram antes. Não estamos falando de bate-papo rápido. Essas interações podem se tornar encontros repletos de significado, com trocas muito sinceras e que geralmente dispensam formalidades típicas. Esses encontros podem acontecer em qualquer lugar, numa cafeteria, na fila de um supermercado ou no transporte público. O aspecto mais notável é a autenticidade que emerge entre ambas as partes. Quem se aproxima frequentemente se sente à vontade para compartilhar experiências pessoais, às vezes de natureza muito íntima. Chega a ser comum ouvir frases como: "Não sei por que estou lhe contando isso, mas sinto que você vai entender." Há também uma sensação de distorção do tempo. Em poucos minutos, pode ocorrer uma conversa tão profunda que ambos saem com a impressão de que se conhecem há anos. Muitas vezes surgem sincronicidades. Esse encontro casual pode resultar em uma grande oportunidade, em um conselho valioso, ou até no início de uma amizade ou parceria significativa. Parece que a vibração elevada facilita essas conexões alinhadas ao momento certo. Para quem vive nesse estado, esses encontros não se limitam a pessoas com a mesma língua ou cultura. A comunicação se dá no nível energético e na intenção de coração aberto, rompendo barreiras culturais. Ao mesmo tempo, tais situações podem ser sobrecarregantes, pois as pessoas sentem confiança quase imediata e compartilham informações delicadas. A pessoa de alta vibração aprende a lidar com essa intensidade de maneira graciosa, dando apoio e acolhimento, sem absorver os problemas do outro. Mesmo que nunca mais se reencontrem, o impacto pode ser forte. Ambas as pessoas seguem suas vidas com a sensação de ter passado por algo transformador, carregando um novo olhar ou maior propósito. É um forte lembrete de quão interconectados estamos e de como os laços humanos podem acontecer de forma ágil e profunda quando se vive numa frequência mais elevada. Conclusão: o poder de viver em alta vibração. Ao explorar essas 8 experiências, fica claro que viver em alta vibração não é só alcançar uma sensação pessoal de bem-estar, mas enxergar e interagir com o mundo de forma transformadora. A aura magnética, a sintonia entre mente e corpo, a resiliência diante da negatividade, a conexão com o campo quântico, a afinidade instantânea com crianças e animais, o poder de mudar o ambiente ao redor, a habilidade de despertar reflexões profundas nas pessoas e a criação de laços significativos com desconhecidos. Tudo isso
aponta para uma nova percepção das possibilidades da vida. Vale enfatizar que esse estado não exige perfeição ou uma alegria ininterrupta. É sobre alinhar-se consigo mesmo, com os outros e com o universo. É uma jornada contínua de autodescoberta e expansão da consciência. Para quem deseja elevar sua frequência, esses exemplos servem como faróis, provando que pequenos ajustes na forma de pensar e sentir podem desencadear uma mudança enorme. Essa expansão não afeta somente o indivíduo, mas reverbera na comunidade, criando uma corrente de positividade que atinge cada pessoa tocada por essa energia elevada. Há, sim, responsabilidades e desafios ao se viver nesse nível, mas também recompensas grandiosas. Uma vida mais conectada, plena e cheia de vitalidade. É um lembrete de que todos trazemos dentro de nós essa capacidade extraordinária, bastando cultivar práticas e intenções que expandam nossa consciência e alinhem nossa energia com o que há de mais elevado. Que essas reflexões sirvam de convite para que cada um descubra seu potencial vibracional e assim transforme não apenas a si, mas também o mundo ao redor.